Olá, programa Saúde e Consciência de hoje fala sobre a atuação do profissional de educação física. Lembramos que mês de setembro é o mês que se comemora o dia desse profissional. Para falar hoje sobre educação física, sobre ecoesporte, nós temos a nossa convidada, a professora Maria Gabriela. Obrigada por ter vindo, obrigada por trazer aqui uma novidade para nós, porque as pessoas às vezes querem saber o que é ecoesporte, professora. O ecoesporte são atividades praticadas em ambiente natural, em parques, em bosques, chácaras. São atividades que envolvem um pouco de emoção e o desafio de encarar não só a prática do exercício físico, mas também as atividades praticadas num ambiente diferenciado. E a natureza, ela exige de você um preparo maior, porque você não tem só o desafio do exercício e também tem o desafio do próprio ambiente para ser praticada. Quais esportes são esses praticados em áreas externas? Hoje o mercado está evoluindo, então desde corridas, como nós tivemos o Campeonato Paranaense esse final de semana em Moarama, de orientação em que o atleta utiliza mapa e bússola para percorrer um caminho, até os esportes mais conhecidos, o rafting, aquela descida de boia em rios, a prática de atividades como trekking, o montanhismo, os acampamentos, colônias de férias. Então são todas atividades que envolvem o ambiente e natureza e exigem um preparo do profissional de educação física para um planejamento de todas as práticas. Existem algumas áreas que a gente vê no turismo, né? Na área do turismo, esses esportes que então são chamados ecosport. Mesmo aqui próximo, em Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, eles têm ali o rafting. Que mais o rafting, o rapel, eles têm parede de escalada, existem caminhadas em meio à mata, a prática do mountain bike, que é com bicicleta em trilhas ali dentro da natureza. Ali em Foz, hoje no Brasil, é um dos pontos mais fortes para o ecoesporte. E essa é uma área da educação física que automaticamente está interligada ao turismo. Hotéis fazenda, atividades, parques de lazer, todos oferecem essas atividades como um atrativo e a população busca nos momentos de lazer. Professora, e como você faz para ensinar os teus alunos essas atividades? Aqui em Moarama a gente tem desenvolvido bastante o conceito e essas vivências em natureza. Normalmente dentro da disciplina os alunos eles aprendem como planejar, como executar essas atividades e nós realizamos algumas excursões didáticas para que eles possam aprender a melhor a trabalhar com as atividades. Então geralmente a gente faz prática de boia cross, faz viagem a Maringá, Santa Fé, vamos para a montanha fazer o trekking no final do ano, a gente vai para a região da Serra do Mar do Paraná. E é onde eles têm o contato mais direto com todas essas atividades. Explica aí o que é trekking. O trekking é uma trilha, é uma caminhada em montanha. Então você vence o obstáculo natural, a montanha, você desafia ao próprio corpo e estando em contato com a natureza. Então a gente faz o percurso caminhada em montanha para vencer desafios. Sai de um ponto, chega a outro ponto e através de caminhada, não utiliza o que eles chamam de técnicas verticais, que de repente fazer uma escalada, um rapel para terminar de vencer pontos. O trekking é só a caminhada e os alunos esse final de ano vão poder acompanhar de perto e vão poder conhecer e estar vivenciando a prática. Vamos para a Serra do Mar? Nós vamos para a Serra do Mar. Ali próximo a Curitiba, região de Morretes, é onde a gente vai estar fazendo atividade. É um projeto ou é uma disciplina? É uma disciplina dentro do curso, é uma disciplina chamada Ecoesporte, em que a gente prepara o futuro profissional para lidar com essas atividades. Então, desde planejamento, execução, quais são os cuidados, os tipos de ambiente que a gente pode ter para o trabalho, desde áreas de lazer dentro da cidade. Aqui em Moarama a gente tem alguns pontos importantes, o Bosque Irapuru, que muita gente procura para caminhada. Então, são atividades comuns praticadas no dia a dia, embora num ambiente diferenciado que exige um preparo maior, um cuidado diferenciado. E o educador físico hoje ele precisa estar preocupado também com esse novo mercado. E que é emergente, a gente tem áreas no Brasil inteiro, Foz do Iguaçu aqui dentro do Paraná, região do litoral, Serra do Mar é muito forte, práticas de acampamento para escolares. Então são várias áreas em que a gente tem que dar uma atenção especial, que exige um olhar diferenciado. Nossa, é um mercado de trabalho bem amplo, né? É. E até a colônia de férias, o educador físico também é preparado para organizar? Exatamente. Então, como organizar um volume de pessoas maior num ambiente em práticas de 48 horas, uma semana. Então, eles observam e aprendem a planejar todas essas atividades diferenciadas. E rafting é o quê? Rafting é uma descida com um bote inflável em rios de corredeira.
assim como canoagem, como boia cross, que é uma boia individual. No rafting a gente desce o rio de corredeira com um bote que cabe até 5 ou 6 pessoas na prática. Que é o que acontece lá nas Cataratas do Iguaçu. Sim, exatamente. Que é um dos pontos fortes para o turismo ali. E o rapel é escalada? O rapel é a descida de pontos verticais, então a gente faz descida de pontos altos através do uso de cordas. E eles trabalham todas essas atividades. E como é a adesão desses alunos? Como é o transporte? Como vocês conseguem movimentar isso tudo? Existe um apoio muito grande dentro da universidade, de todas as diretorias, o DGU. A gente cria projetos para poder possibilitar essas viagens didáticas para o aluno. Mas a maior mobilização é do próprio aluno, né? O interesse, a vontade que eles têm de conhecer, de poder participar, e esse contato é importante. Então, o próprio aluno se mobiliza, a gente planeja toda a viagem, executa, existe os custos, os alunos ajudam a arcar, então existe um interesse muito grande, porque o contato é o que faz o diferencial. A gente vê em sala de aula como planejar, como está executando essas atividades, mas a prática em si ela acontece em pontos diferenciados que a gente precisa de uma viagem. E aí existe uma mobilização geral de todas as turmas. Essa disciplina ela é feita nos últimos anos de licenciatura e bacharel, o terceiro licenciatura e o quarto bacharelado. Então a gente reúne esses alunos para poder estar desenvolvendo as práticas fora da universidade. E vocês acabam ficando uma semana, mais ou menos? São viagens curtinhas, são viagens em final de semana. A gente, por exemplo, na prática de boia cross, sai no começo da manhã, volta no final da noite. Essa prática do montanhismo, que a gente vai fazer o trekking, ela demora um pouco mais, nós saímos na sexta e retornamos no domingo. Mas sempre em finais de semana para poder possibilitar a todos participar. Boia cross vocês fazem ali em Morretes? Aqui em Santa Fé, pertinho de Maringá. É aqui pertinho. E em relação a uma outra atividade que você também desenvolve, né? Você trabalha com export e trabalha também com práticas adaptadas a portadores de necessidades especiais. Isso. Né? O que é essa atividade? A educação física adaptada hoje, ela é trabalhada para as pessoas que precisam de uma atenção diferenciada para praticar o exercício. Antigamente se falava muito em quem é o público da adaptada, quem não é, enfim. Qual é a preocupação hoje? Atender a todas as pessoas que chegam para nós dentro das práticas de exercício. Então, existem classes especiais, então, por exemplo, a gente trabalha muito com pessoas com deficiência física, com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual, que são pessoas que buscam hoje o exercício físico e que o profissional tem que estar habilitado. Então, existe um cuidado no preparo desse futuro profissional, em como adaptar as atividades que são praticadas no dia a dia dentro da educação física para quem precisa de uma atenção diferenciada. Né? Como eu coloco um cadeirante para praticar um esporte, por exemplo, ou como a gente possibilita para que uma pessoa com deficiência visual participe do exercício, compreenda como pessoas videntes e consiga ter uma boa qualidade dentro do serviço ofertado. A gente costuma ver na modalidade das Olimpíadas o portador de deficiência visual na corrida. Né? E aí ele corre junto com um parceiro. Exatamente. É o orientador, é o guia, geralmente é o treinador do atleta. Eles correm, é uma corrida orientada, então existe uma cordinha que um segura para o outro. E o atleta está sempre à frente. O guia simplesmente orienta o percurso. Qual é a direção que deve ser tomada dentro da corrida. Então, interessante, né? Isso, é muito legal. E geralmente esses profissionais que estão ali com os atletas são profissionais de educação física, né? Que se preparam para poder atender alguém que precisa dessa condução para se orientar numa pista. Existe mais alguma modalidade onde ele precisa estar assim com o orientador tão próximo como é o caso da corrida? Não, especialmente no caso da deficiência visual, pessoas que possuem cegueira, nós temos um esporte que é desenvolvido só para os cegos, é o goalball, e dentro de todas as outras atividades, o futsal para os cegos, o goalball, as práticas de alongamento, práticas de ginástica, de exercício, o atleta e o aluno, ele se orienta pela tua instrução verbalizada, então ele não precisa de acompanhamento. E é para isso que a gente trabalha, é para proporcionar independência para a pessoa. Né? Então, o interesse não é que ele fique dependente de um profissional que está ali orientando. O interesse é que o teu aluno consiga praticar o exercício como qualquer outra pessoa, com aquela exigência de que, ao invés dele ter a informação visual,
uma demonstração, de uma prática, ele tem uma orientação verbal, você verbaliza aquilo que ele precisa fazer, e ele faz com autonomia, com independência. Então, é para isso que a gente, dentro da disciplina, trabalha todos esses conceitos, para que o orientador, o profissional de educação física, possa trabalhar dessa forma. Professora, explica um pouquinho mais o que é goalball. Goalball é um esporte, a equipe ela é formada por 3 atletas, e ela é jogada dentro de uma quadra com medidas de quadra de voleibol. E esses 3 atletas se posicionam no fundo da quadra. É um jogo de lançamento. A bola é uma bola diferenciada, do tamanho parecido com a bola de basquetebol, e ela tem guizos dentro. Então, na competição, dentro do jogo, os atletas eles lançam bolas em ataque à equipe adversária e o objetivo é fazer gols. A trave do gol, ela traça toda a parte posterior da quadra, eles ficam à frente para tentar fazer defesa, recuperam essa bola e retomam no ataque. E é um jogo muito interessante, é muito rápido, existe um dinamismo ali entre os atletas. Eles passam bola, tem muita gente que acredita que como é que um cego faz passe, como é que um cego corre, como é que um cego chuta uma bola, né? E essas pessoas, com uma orientação adequada e com treinamento, elas têm uma autonomia até maior que a nossa, desenvolvem os outros sentidos. E dentro desse jogo do goalball, é um jogo de ataque e defesa, a bola é sempre rolando pela exigência do guizo, poder produzir o som. Ele se orienta na direção da bola pelo barulho que ela produz. Interessante, a gente percebe assim que você é bastante empolgada na sua Adoro. profissão, né? Como você chegou a essa formação? Você tem mestrado em? Eu tenho mestrado em esporte e lazer. A gente trabalhou dentro da Federal do Paraná, até meu mestrado, o enfoque dele foi para as atividades na natureza. E dentro do curso de Educação Física, aqui dentro da Unipar, eu fui acadêmica aqui dentro do curso. Mas você é egressa, então? Sim, eu sou egressa e já desde o projeto, existe um projeto AMA na minha época de graduação. Desde aquela época eu sou engajada para essas atividades para pessoas com deficiência. E aí me formei. Comecei a trabalhar com ecoesporte dentro da instituição, no campus de Toledo, e hoje estou aqui, a gente vai desenvolvendo essas práticas que eu tenho interesse, né? Que é a minha área de apreço. Nossa, muito bacana, muito empolgante a sua fala. Agora nós vamos conversar com a professora Sheila Cristina, que é mestre em Educação Motora e que vai nos falar um pouco sobre mais uma área de atuação do profissional, que é a de personal training. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, o que faz o personal training? Qual é a formação que ele precisa ter? Onde ele atua? Olha, o personal trainer hoje, ele tem um campo de atuação muito grande. E ele precisa de um conhecimento também muito amplo para poder atuar com eficiência, né? O personal trainer, ele tem a formação na graduação, ele precisa depois se especializar, né? Saber exatamente qual área ele vai querer se especializar e atuar. E como conhecimento, ele precisa do conhecimento geral da educação física, da fisiologia, ele precisa do conhecimento da musculação, do treinamento desportivo. Então, é um profissional que ele tem que estar muito preparado para atender, então, a necessidade do aluno e a necessidade do mercado. Em relação às atividades, porque deve chegar, assim, muita gente querendo dizer, eu vou fazer só uma vez por semana, eu quero fazer todos os dias, né? Agora há pouco a gente estava conversando, eu estava falando que eu não quero sentir dor, né? E que é impossível, né? Então, como é essa relação? Uma vez por semana é suficiente como atividade física? Com qual objetivo? Ou... Não, uma vez por semana não é suficiente. É necessário pelo menos 2 vezes na semana, no mínimo, para obter algum resultado. Mas a gente recomenda de 3 vezes a mais, dependendo do objetivo do aluno, né? 3 vezes já é o suficiente. 2 vezes, como eu comentei, a gente já tem um resultado, mas é demorado, né? É um resultado a longo prazo. E se for, por exemplo, um objetivo de emagrecimento, acaba sendo 2 vezes, acaba sendo pouco. Então, o ideal seria pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos 3 vezes na semana. Em relação a essa questão de personal, ele trabalha com um aluno só? Uma média maior de alunos? Como funciona? O treinamento personalizado, ele se iniciou com um aluno, né? Hoje, algumas clínicas, né, algumas academias atendem até 3 alunos, é possível atender, né? Que a gente chama de semi-personalizado.
mas é possível. Quando trabalha com 3 alunos, na verdade é para atender uma questão financeira do cliente, que ele quer pagar um pouco menos. Isso, né? Fica mais em conta, né, para o aluno. E aí o resultado também é mais lento. Não, é possível ter um bom resultado também, porque o professor consegue acompanhar e observar corretamente os 3 alunos, né? Professora, eu chego lá e eu digo que eu quero emagrecer, né? Sim. E aí, mas eu não quero sentir dor. É possível? Olha, a dor, a gente faz o possível para que o aluno não sinta a dor, mas o aluno que está sedentário, que está voltando, um mínimo de dor ele vai sentir, né? Por mais que a gente tome o cuidado, né, a carga leve, o fato dele começar a se movimentar já gera, né, uma dorzinha, vamos dizer assim. Mas não é necessário que a dor seja permanente. Depois que você está treinando, você já está adaptada, né, a carga de treinamento ela vai sendo aumentada gradativamente, né, de forma com que o aluno não sinta dor. Então, a dor é mais no começo, uma dor inicial, né, de sair daquela inatividade, começar então a fazer o exercício. Existem alguns mitos em relação à atividade física, principalmente a questão personalizada. Eu emagreço mais rápido se eu fizer mais esteira ou não, né? Esteira é uma atividade aeróbica, não é? Como que a gente coloca isso para o cliente, para o nosso ouvinte, nosso telespectador? Existe realmente, né, existe essa dúvida, né, os alunos chegam, eu quero fazer só exercício aeróbico, né, eles dizem, para emagrecer, mas o importante, na verdade, é o balanço calórico, né, se o aluno gastou durante o dia mais do que ele consumiu, né, naturalmente ele vai emagrecer, porque é matemática, né? E todos os exercícios são importantes. O exercício de força ele é extremamente importante porque ele aumenta a massa magra, né? Ele, no caso do emagrecimento, ele ajuda a evitar a flacidez e com mais massa magra aumenta também o nosso consumo energético. Então, o nosso metabolismo basal ele também aumenta quando a gente aumenta a massa magra. Então, na verdade, a gente não deve pensar em qual exercício seria o melhor, mas a gente deve pensar que nós precisamos nos exercitar para poder emagrecer. Outro mito, comer antes da atividade física ajuda a queima calórica. É mito? É verdade ou é mentira? A se alimentar, porque eles falam assim, não adianta fazer atividade física em jejum. Existe uma linha, né, da atividade física em jejum. Eu gosto do tradicional mesmo, de se alimentar antes, né, para que a pessoa tenha um pouco de energia para poder desenvolver suas atividades, né? Os atletas de alto nível, atleta de fisiculturismo, eles usam a atividade em jejum, né, principalmente a atividade aeróbica. Mas são atletas, né? Então, o nosso aluno, meu aluno, eu prefiro que ele faça uma alimentação, uma refeição antes de praticar o exercício. Então, essa questão assim de que eu vou fazer em jejum, eu vou queimar aquilo que está depositado de reserva? Na verdade, é um assunto assim bem polêmico esse, né? As duas formas você pode chegar à queima de gordura, mas essa forma em jejum, ela sacrifica bem mais o aluno. Então, precisa já de um condicionamento, né, bem mais elevado, ele precisa estar bem mais preparado para poder utilizar dessa forma em jejum, mas não que esteja errado, né? Nenhuma das formas, né? Depende do ponto de vista, depende do profissional, depende do nutricionista também que está acompanhando. É uma série de fatores. Existe uma outra questão. A atividade física com peso, né? Não sei como vocês chamam, com esforço, Sim. né? Ela deve ser mais lenta, porque existem alguns alunos que eles querem ganhar tempo, parece que o tempo passa mais rápido Sim. se o movimento de repetição ele fizer mais vezes, né? Imagina-se que ele gaste mais, fazendo mais devagar ou mais rápido a atividade. Você diz com peso?
depende também do objetivo e depende do tipo de treinamento que ele está desenvolvendo, porque existe treinamentos que nós podemos fazer mais rápido e treinamento que nós podemos fazer mais devagar. Agora, talvez a dúvida maior seja mais repetições ou menos repetições, né? São muitos fatores envolvidos no treino de força. Por exemplo, para você ter uma ideia, para combater a flacidez, nós utilizamos menos repetições, com mais carga, e aí eu posso fazer o exercício um pouco mais lento, um pouco mais rápido, mas o que vai influenciar mais não é nem tanto a velocidade do exercício, mas é a carga em si, né? O peso que ele está utilizando. Na verdade, a questão é bastante individualizada, não é? E precisa ter o educador físico. Não basta eu imaginar ou eu pesquisar na internet que fazer mais movimento. Na realidade, precisa mesmo de uma avaliação, né, e um direcionamento desse treinamento. Sim, é verdade. É porque são muitos fatores envolvidos e vai depender tanto do objetivo, quanto do nível de condicionamento do aluno, né, quanto da metodologia que o profissional vai utilizar com aquele aluno. Então, não existe o certo e o errado, né, existe o momento certo, existe o nível de condição do aluno, né, existe o objetivo. Então, são muitos fatores para a gente poder definir, não, isso é certo, isso é errado, né? E existe algo assim que possa se orientar, dicas para quem está pensando em procurar um personal trainer? O que você orienta quando alguém está precisando, aí está pensando, vou procurar uma atividade com personal? Primeira coisa é que seja um profissional já, né, formado, que já seja um educador físico, que tenha já, né, uma experiência, né, que geralmente ele conhece alguém que treina com algum personal, então que tenha também uma recomendação. É importante, nós temos excelentes profissionais, né, na área de personal trainer. Professora, você também trabalha com Pilates? Sim, trabalho agora com Pilates. Isso começou esse ano que você começou a trabalhar com Pilates? Sim, esse ano, sim. O que motivou você a fazer essa busca? O que você pensa a respeito do Pilates? Qual é a origem do Pilates? Conta um pouquinho para nós. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, né, em conhecer o Pilates, e fui estudando, fui pesquisando e fui conhecendo os benefícios, e até que, né, nós temos uma academia e pensamos em mudar, inovar, já que é uma atividade que tinha muita procura. As pessoas começaram a ligar e perguntar, vocês têm Pilates, né? Então, por que não implementar essa nova atividade? E então comecei com Pilates. É uma atividade realmente excelente, né? O Pilates tem um público que tem um perfil específico. Então, as pessoas que gostam do Pilates gostam muito do Pilates. É uma atividade física excelente. Como eu disse, como também não tem certo e errado, não tem melhor e pior, ela não é melhor do que nenhuma outra atividade. Ela é indicada, né, para as pessoas que gostam do Pilates, ela trabalha força, ela ajuda muito na postura, né, e ela é um complemento do condicionamento físico de modo geral, como outras atividades também são, né? Se eu quero emagrecer, Pilates é uma oportunidade também para mim? Sim, como a gente até conversou, né, não existe no emagrecimento, não preciso pensar necessariamente qual é a melhor atividade, mas eu preciso pensar no meu balanço energético, né, durante o dia. E o Pilates ajuda você a gastar calorias. Então, como gasta calorias, ajuda a emagrecer. O Pilates, ele trabalha no mesmo sistema do personal? É um aluno ou no máximo 3? No máximo 3 alunos também. Sim. E você está trabalhando na academia alternativa, né? Que sim, você trabalha no Pilates. Sim. Existe uma proposta dentro do curso também de trabalhar Pilates, ou já trabalha Pilates, não sei, aqui na universidade? Dentro do curso da educação física? Isso. Eles vão ter a base necessária, os conhecimentos gerais, para depois trabalhar com o Pilates. Mas o Pilates é um treinamento específico daí que precisa ser feito. Que ainda não é uma modalidade oferecida dentro da universidade? Dentro da universidade ainda não. Mas quem sabe, né, possa se pensar a respeito. É verdade. Professora, obrigada pela sua fala. Eu que agradeço. Nosso tempo acabou e nós ficamos por aqui. Eu espero você até o próximo programa.